Franciele, atendo online, tá? Para marcar é só me mandar uma mensagem no direct aqui ou pelo WhatsApp, tá bom? Que a gente conversa direitinho, combina direitinho, tá bom? Aí, às vezes a gente tá tão focado na alimentação saudável, mas quando vê um feriadão prolongado assim, né? A gente tem tendência às vezes a viajar, ir para algum lugar ali diferente, né? E nisso aí pode ser que aconteça da gente extrapolar na alimentação, né? E tem vários motivos que levam a isso aí, né? Um deles é o fato que a gente tem aquele pensamento de aproveitar. Ah, é só hoje, quase nunca eu faço, né? Então é só esse final de semana, então vamos aproveitar, né? E esse pensamento é um pensamento sabotador do nosso processo, né? Porque você fica sempre condicionado, ensinando ali que tá tudo bem você, né? Você sair fora do seu planejamento e você extrapolar na alimentação. Tá tudo numa boa. Você fica o tempo inteiro ensinando isso pro seu cérebro. Tá? E a gente tem que remodelar esse pensamento aí. Porque se você chega todo final de semana, todo feriado e extrapola, você vai acabar consumindo calorias em excesso. Então a gente tem que planejar, inclusive, essas refeições livres aí que a gente faz no final de semana. Então o que eu gosto muito de fazer? No final de semana, principalmente às vezes no sábado à noite, é o dia que eu mais gosto de comer alguma preparação diferente, né? Então, às vezes, uma porção de batata frita, uma pizza, até mesmo um sanduíche, né? Ou seja, uma coisa que tá fora do meu padrão alimentar, da minha rotina alimentar ali, uma coisa que vai me fornecer um pouquinho mais de calorias. Então, por refeição livre, né, a gente sempre vai entender isso, que é alguma alimentação, uma preparação que vai fornecer um pouquinho a mais de calorias, tá? E eu gostaria também que vocês sempre tentassem utilizar essa expressão de refeição livre. Antigamente, né, se via muito falando, né, dia do lixo, né, a minha refeição, né, de fazer uma extrapolada a mais. E isso é ruim, porque quando a gente associa isso, né, a gente tem aquele pensamento de comer em excesso. Começa a denominar a comida como lixo. E eu acho que por mais que seja um item que vai te fornecer mais calorias, mesmo se fosse um item industrializado, às vezes um lanche do McDonald's, por exemplo, aquilo ali também é comida, né? Então a gente nunca deve estar fazendo essa associação aí. Então sempre utilize esse termo, refeição livre. E nesse quesito do planejamento, é legal você avaliar toda a sua rotina, toda a sua semana e avaliar qual dia ali que realmente você gostaria de usar essa refeição livre, né? Então, às vezes, no sábado, à noite, é um dia que você gostaria mais. Igual como teve esse feriadão prolongado, a gente tem que fazer esse pensamento antes de chegar nele. Qual dia ali que eu gostaria de fazer, né, minha refeição? Será que todos os dias eu vou comer alguma coisa fora? Tá, mas e aí, o básico? O básico eu tô mantendo, eu vou fazer o básico ali pelo menos? É importante manter esse básico da alimentação. Então, o consumo ali de frutas, verduras, né, hortaliças, de água principalmente. Hoje essa aqui já é a minha 4ª garrafinha, já tá na metade. Hoje, como eu faço um treino mais pesado, né, com acompanhamento, eu acabo tendo mais sede, mais necessidade de beber água. E por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso aqui é a base. Quando a gente decide mudar o nosso corpo, seja emagrecimento ou hipertrofia, ter mais qualidade de vida, ter saúde, a gente está fazendo uma construção. Vocês concordam comigo? Quando, por exemplo, eu vou ali para academia com o objetivo de definição, de reduzir um pouquinho minha gordura, eu estou fazendo uma construção no meu corpo. Quando eu vou para ganhar massa magra, ficar fortinha, também estou fazendo uma construção, né? Para me ter saúde, eu estou construindo o meu corpo ali. E nessa construção é a mesma coisa quando você vai construir uma casa. Quando você constrói uma casa, qual que é o primeiro ponto ali? Você vai fazer um alicerce. Porque se você não preparar o terreno, não fazer um alicerce bem feito, né? Não tiver essa preparação, depois, a hora que você construir, né, os primeiros tijolos, subir as primeiras fileiras de tijolos, aquilo ali vai cair, não vai ficar sustentado. Então tem que ter esse alicerce bem firme. Isso é a mesma coisa do final de semana. Quando a pessoa decide mudar sua alimentação, ela primeiro passo é construir esse alicerce bem firme. Ela ter esse hábito bem consolidado. Então essas pessoas que vão lá, fazem uma estratégia por um mês, né, reganha o peso de novo, né? Deixa pra lá a vida saudável. Por que elas fazem isso? Porque elas têm essas recaídas da alimentação. Justamente porque elas não tiveram uma boa preparação desse alicerce. Esse alicerce ali não está totalmente pronto. Opa, meu telefone escorregando aqui.
Esse alicerce ali não está totalmente pronto para que ela receba aquelas paredes, né? Que é essa estratégia que vai ajudar a potencializar o emagrecimento. Então, primeiro tem que trabalhar esse alicerce, tem que fazer esse alicerce bem top aí para conseguir seguir firmemente ali, tá? E isso aí vai ser constância, né? Quanto mais você pratica, mais perfeito você fica. Só que a gente tem um problema muito grande hoje na atualidade, né? Que a gente vive um mundo imediatista, né? A gente quer ter resultado rápido, a gente não para pensar que às vezes o peso que a gente ganhou, ele veio ali de meses ali, né? Com uma alimentação desequilibrada, né? Desproporcional, né? A gente não para pensar nisso e a gente só quer ver o resultado muito rápido, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando. Qualquer dúvida sobre emagrecimento e saúde, só mandar aqui pra gente conversar, bater um papinho, tá bom? Então a gente quer ter um resultado muito rápido ali, né? A gente não pensa na continuidade desse processo. E eu falo muito isso, né? É um caminho que a gente tem que percorrer. O seu objetivo, ele tá lá em cima, seu resultado final, né? Seja lá 5 quilos a menos, 10 quilos a menos. Mas você tá aqui, para você chegar lá em cima, você tem que percorrer um caminho, tem que construir esse alicerce ali, porque é isso aí que vai manter a constância, tá? E como que eu faço isso, Nutri? Bom, praticando, e tem um critério que é muito importante, né? Que é trabalhar muito a mentalidade também, tá? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe que tem que beber água, sabe que tem que consumir frutas, verduras, não é verdade? Só que manter isso na prática, manter-se constante nesse processo é o que pega para muitas pessoas. É o que muitas pessoas vão sentir dificuldade ali, né? Porque às vezes elas não têm um bom fortalecimento aqui e é importante fortalecer. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes nesse final de semana algumas pessoas podem se identificar com isso. Sabia que estava tentando ter uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação bem saudável ali. Só que chegou esse feriado, Nutri do céu, eu não me controlo. Parece que tem uma voz que vem lá do além. E a hora que eu assusto, eu já comi de tudo e mais um pouco. E eu tô super empantufado, super inchado ali. Comi em excesso e me arrependi. Veio a culpa ali. Isso acontece porque muitas vezes a gente lá age pelo lado emocional, né? A gente não para ali para raciocinar o real motivo daquilo que a gente está fazendo. A gente está tão no automático, tão no piloto automático, que a gente faz as escolhas alimentares sem pensar, sem passar por um critério antes. É igual a questão de dirigir, né? Às vezes a gente está tão no modo automático, quando você vai dirigir, antes de dirigir, você não fica lá mentalizando. Primeiro eu vou abrir a porta, sentar, colocar o cinto, ajustar o banco, né? Pôr no ponto morto. Boa noite, Bela, boa noite, pessoal que tá entrando, Tatiana, Kátia, o pessoal do Facebook também, eu, infelizmente não consigo ver quem tá entrando, mas se tiver alguma dúvida, só mandar pra Nutri responder, tá? Sobre emagrecimento, sobre saúde, vamos bater um papo aqui bem legal aqui, tá bom? Então você não para pensar o que você tem que fazer, né? Você já vai no automático, no piloto automático. E muitas vezes na alimentação isso acontece com a gente tá no piloto automático. Muitas vezes a gente come, porque é o horário. Então, às vezes, chega lá por volta das 3 horas, você já vai e pensa no café, vou comer, tomar meu café da tarde. Porque tá no horário, né? Mas às vezes você ainda nem sentiu fome. Quantas pessoas que eu indago na consulta e pergunto, qual foi a última vez que você sentiu fome? Sentiu fome mesmo, não vontade de comer. Vocês já pararam para pensar qual que foi a última vez que vocês sentiram fome? Às vezes a gente tem medo de passar fome, né? A gente tem essa preocupação, meu Deus, eu tenho que levar um lanche. Lógico, você vai viajar, vai para um lugar que não tem ali, né, alguma coisa, você tem que se precaver. Mas às vezes a gente tem medo de ficar com fome, tem medo de passar fome, né? A gente sai e tem aquele condicionamento de comer alguma coisa. Não, eu vou fazer um lanche aqui agora, porque eu não sei que horas, né, eu vou poder lanchar e eu depois se eu ficar com fome. Sendo que você poderia comprar esse lanchinho e levar para sua viagem. Não necessariamente você tem que comer sem estar com fome, porque depois de, sei lá, daqui 2 horas você vai sentir fome. Não, sentir fome, pessoal, é um processo fisiológico do seu corpo. É importante saber identificar e sentir isso. Falando aqui do emagrecimento, tá, galera? Porque quando a gente trata ali
Hipertrofia é uma história totalmente diferente. Tem casos de hipertrofia que a pessoa tem que ficar comendo ali de 2 em 2 horas, né? Um caso, às vezes, de diabetes, dependendo do grau ali, a pessoa tem que de vez em quando tá comendo alguma coisa, tá? Porque senão ela dá pico de glicose, né? A glicose abaixa demais, então ela vai passar mal, tá? Mas falando do emagrecimento de maneira geral, a gente tem que aprender a avaliar esse critério de quando tá com fome. Sempre levo, verdade, sempre levo algo, tá vendo? A Tatiana comentou que sempre tem alguma coisa de comer ali na bolsa. Não tem problema, às vezes, você levar. Só que às vezes a gente come por medo de passar fome, né? A gente vai, não, vou comer agora porque eu fazia muito isso. Ah, não, eu vou sair, vou lá em Itaúna, então eu vou almoçar. Olha só pra vocês verem, o normal do meu almoço é por volta das 11 horas, 11h20, né? Até meio-dia no máximo. É o horário que eu sinto fome, que eu tenho pico de fome, tá? Na minha rotina normal. Aí, às vezes, quando eu ia pra Itaúna, tinha que ir, né? Ia de ônibus, então eu tinha que sair mais cedo. Então eu ia, às vezes, no ônibus de 10 e pouca. Aí, o que eu pensava? Vou almoçar às 10 horas, porque senão que chegar lá eu vou ficar com fome. Tipo, olha, né, eu almoçava sem estar com fome, eu desequilibrava totalmente, né, a funcionalidade ali do meu corpo, do sintoma da fome e da saciedade. Sendo que eu podia fazer o quê? Levar algum lanche mais equilibrado, ou às vezes até mesmo almoçar lá, né. Às vezes, dependendo, eu ia voltar antes, poderia, às vezes, levar um lanche, fazer um lanche lá, uma fruta, às vezes com iogurte, sei lá, né, uma granola, uma castanha, e a hora que eu chegasse em casa, almoçasse, né? Mas a gente tem muito isso condicionado também. Não, 11 horas, de 11 a meio-dia é horário do almoço. O horário do almoço é arroz, feijão e carne. Eu só posso comer esse tipo de refeição nesse horário. Mas não, você pode levantar de manhã e comer um arroz com feijão, uma carne ali, né? O que vai influenciar no seu processo de emagrecimento é essas combinações que você faz ao longo de todo o dia e a quantidade. Então, por isso que eu falo dessa parte do alicerce, que a gente tem que trabalhar muito bem esse alicerce aí do emagrecimento. Porque quando você não domina esse fome e saciedade, a hora que chega um feriadão prolongado desse, que você já tem um pensamento aí, vou aproveitar, né? Vou comer porque é feriado, porque hoje pode, porque eu nunca como, nunca vou no churrasco, então vou comer até empantufar. Para justamente a hora que chega no momento desse final de semana, se você tiver seu alicerce muito bem estabelecido, você vai conseguir lidar com ele ali numa boa. Tá? Você vai aprendendo a lidar com ele ali. Você vai aprender a chegar lá e saber que só o fato de uma pessoa, né, falar de comida com você, uma pessoa, né, tá ali, às vezes no churrasco, bate queixeiro de churrasco, você tá olhando uma pessoa comendo, só esses fatos te estimulam a querer comer, e isso é subconsciente. Não é que você pensa, tem alguém comendo, eu vou comer também. Não, isso é subconsciente, tá? Isso acaba atrapalhando. Nutri, faço minhas refeições no período do dia, tudo certinho, mas à noite sinto uma fome que não é de mim. O que acontece? Aqui nesse detalhe do caso da Anne Caroline aqui, o que a gente tem que observar? 2 pontos. Pode ser realmente fome que ela sente, ou às vezes vontade de comer. Você consegue separar isso, Anne, se é um dos dois? Por exemplo, se for uma fome, a gente tem que investigar mais a fundo o que está acontecendo. Por quê? Às vezes as suas refeições anteriores estão desequilibradas. Pode estar fornecendo um pouquinho de proteína, né? Não está fornecendo proteína de maneira adequada para te saciar, né? E a proteína, quando a gente come ela faz a estímulo, né, da colicitoquinina, que vai ajudar ali a estimular a saciedade. Por isso que a proteína é importante no processo também, tá? E às vezes até mesmo carboidrato. Às vezes as quantidades de calorias que você está consumindo, elas estão muito poucas. Então, por isso que o seu corpo fica pedindo mais comida, porque está sendo pouca para ele se manter, tá? Então, tem que avaliar isso. Pode ser realmente fome, pode ser por essa desordem nas quantidades, que não está adequada. Pode ser sua qualidade do sono também. Então, se você não dorme bem, você desregula todos os outros hormônios, né? Inclusive os da fome e da saciedade. Inclusive hormônios que ajudam a potencializar a queima da gordura, tá? Do crescimento da massa magra também, né? Dos músculos ali também.
E pode ser saúde intestinal, que está desregrada. E hoje a gente já sabe que em apenas 24 horas, se a sua alimentação for desequilibrada, tiver pobre em água, pobre em frutos, verduras e ricas em industrializados, em açúcares refinados e gorduras trans, isso aí pode desequilibrar a sua microbiota intestinal. Quando desequilibra essa microbiota intestinal, leva à desbiose, né? Que é esse desequilíbrio da microbiota. Quando eu falo microbiota, pessoal, é as bactérias que ficam do nosso intestino, tá? E quando isso acontece, você começa a ter, né, uma má saúde intestinal. Porque a barreira que a gente tem no intestino, que é como se fosse isso aqui, essas junções, ela começa a se abrir. E nisso aqui vai começar a passar toxinas, vai passar pedaços de bactérias ali pra dentro, vai cair na sua corrente sanguínea, o que vai gerar uma inflamação interna. Aí, se você já tiver excesso de peso, se junta que você não dorme bem e essa saúde intestinal aí, que às vezes não tá tão ajustada, não tá tão equilibrada, você vai estar bem mais inflamado, né? E a inflamação é importante a gente trabalhar ela. Fora que essa saúde intestinal não funcionante, não legal, você não vai conseguir absorver todas as vitaminas e os nutrientes que você precisa. Os sinais da fome e da saciedade vão ficar meio confusos também para o seu cérebro. Ele não vai conseguir sinalizar direito para ele a hora que você já está saciado ali. Pode contribuir para ansiedade, para depressão, né? Para ficar mais estressado ali também. Então tem que avaliar isso aí, pode ser isso, tá? E uma dica também, Anne, é tentar fazer uma refeição, já que o horário da noite é o horário que você sente mais fome. Então, na sua última refeição, antes desse período da noite, tentar dar uma reforçada nela. Às vezes vai ser necessário você fazer uma refeição maior, entende? Pra te ajudar nesse critério aí, tá? Pra se manter mais saciada ali, tá? A Bela, faço uma dieta há um mês, mudei totalmente a minha alimentação. Estou comendo de 3 em 3 horas, já perdi 5 quilos, mas agora estou sentindo fome. Isso é normal? Pois é, o nosso corpo ele não foi feito para emagrecer. Então, quando a gente começa a perder peso, a gente emagrece, o nosso corpo ele acha que tem algo estranho acontecendo. Então, ele faz reajustes fisiológicos, né, hormonais ali, para que você tente recuperar esse peso de volta. Tá? Por isso, pessoal, que dietas muito restritivas, não fazer primeiro esse alicerce muito bem preparado ali, tá? Não fazer uma intercalação dessas dietas, né, dessas estratégias de emagrecimento aí. Isso aí pode fazer com que você reganhe peso ali de novo, porque o seu corpo quer reganhar. Então, você tem que remodelar estratégias para isso. Então, avalie, igual os casos que eu falei pra Anne aqui, saúde intestinal, sono, se tá tudo ok, tá? E a gente tem que aí, no caso, reforçar essa alimentação para que você não fique sentindo fome. Então, muitas vezes tá na hora de você trocar essa estratégia que você faz aí, tá? Porque, igual eu falei, o nosso corpo ele vai tentar driblar o processo de emagrecimento. Ele não quer que a gente perca peso. Isso vem desde a época pré-histórica ali, né? Dos homens das cavernas, dos nossos antepassados, tá? Então, quando você começa a perder, e outro detalhe, se você perde peso e reganha peso e fica nesse movimento aqui, você começa a estragar o seu metabolismo, tá? Até que você pode entrar ali no efeito ioiô. O ioiô, mentaliza aí pra vocês verem. Quando você lança na primeira, ele vai, né, e volta, né? Ele tem uma velocidade, um distanciamento diferente das últimas vezes. Então, ele vai perdendo a capacidade. O nosso corpo, no emagrecimento, é a mesma coisa. Quanto mais você fica nesse ganha, reganha, ganha, reganha, ganha, reganha, ele vai perdendo essa capacidade. Então, você vai estragando o metabolismo, tá? Então, aquelas pessoas, o que acontece? Quando um paciente, uma pessoa chega, nunca tentou nada para emagrecer, chega ali, né, sem nunca ter pesquisado nada, chega totalmente ali, né, para fazer o emagrecimento já de maneira certa, com acompanhamento. Esse paciente, ele vai ter muita mais facilidade de ter bons resultados. Por quê? Ele vai fazer um passo a passo certo, ele não vai estragar o metabolismo dele fazendo dietas muito restritivas ali. Então, ele vai ter um resultado maior do que uma pessoa que vem com o metabolismo estragado. Uma pessoa que ficou nesse efeito ioiô, uma pessoa que ficou aí nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece. Pera aí, pessoal, você quer? Não, que eu não energético. Não, então tá. A gente usando espaço dos outros é difícil, né? Mas o que acontece, pessoal? É isso aí que vai rolar, vai estragar esse metabolismo.
Então, esse metabolismo vai perder a capacidade de emagrecer, ele já tem a dificuldade de emagrecer. Então, acontecem essas estratégias malucas aí. O que vai dificultar ainda mais essa perda de peso depois, tá? A pessoa vai ter dificuldade de perder peso. Ei, Rose! Saudade de você, lindona! Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem fazer live aqui, não fiquei, pessoal? Mas quinta-feira tem mais pra gente tirar... Pra gente conversando aqui, tirando as dúvidas, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só mandando. Pessoal aqui também do Facebook, só mandando as dúvidas pra gente ir conversando aqui, tirando elas, tá? Então é isso que eu falo, a gente tem que ter essa base muito bem estabelecida, esse alicerce, pra gente conseguir passar, né, por esses processos, pro processo de emagrecimento, sem entrar nesse efeito sanfona, sem entrar nesse efeito ioiô, e ter um emagrecimento saudável e o quê? Duradouro, tá? Hoje eu até comentei, eu fiz uma live mais cedo no TikTok. Ei, Rose! E eu até comentei isso com o pessoal, né? O meu computador tá super pesado, porque eu abri aqui um tanto de abas de artigos, né? Que eu tiro uns dias da semana para mim revisar artigos, estudar artigos científicos, né? Pesquisas, né? Sobre emagrecimento, saúde e tal. E nesses artigos hoje eu tava pesquisando justamente sobre isso. Sobre o porquê que as pessoas têm dificuldade de emagrecer. Porque na matemática básica, pessoal, é o quê? É comer menos, ingerir menos calorias e gastar mais, fazer esse balanço energético negativo que você emagrece. Na prática, é isso. Na matemática básica, é isso que te emagrece. E realmente é isso mesmo. É isso que vai emagrecer, tá? Só que é muito fácil, não é? E realmente é fácil eu montar um planejamento ali com menos calorias. É muito fácil você... por conta própria, às vezes reduzir essas calorias, né? Em termos, né? A gente falando assim. Mas por que existe tantas pessoas com sobrepeso e obesidade? Né? Por que eles ainda não têm uma fórmula mágica do emagrecimento, não é do emagrecimento rápido? É justamente porque depende desse alicerce bem estabelecido. Porque não basta só contar calorias para ter bom resultado no emagrecimento. Tem um estudo que eles publicaram no site da... Foi uma pesquisa lá, mas eu vi sobre esse estudo no site da Abeso, né? Que é um site sobre obesidade. Um site brasileiro, né? Sobre obesidade. E neles lá, eles relataram... nesse estudo, eles contaram a história, né? Que eles fizeram com 2 grupos. Para promover, né? 2 grupos com uma alimentação com balanço energético negativo, ou seja, comendo menos do que se gastavam, com o intuito de perder peso. Né? Só que um grupo teve uma alimentação limpa. O que eu quero dizer com alimentação limpa? Comida de verdade, sem esses industrializados, uma alimentação com arroz, feijão, hortaliças, leite, né? E promovendo esse balanço energético negativo. Já o outro grupo também consumiu menos calorias, tá? O que na técnica vai promover emagrecimento. Só que essas calorias, elas foram provenientes de McDonald's, né, que tem pão, alimentos embutidos, né, desses coisas fritas, com excessos, né, esses alimentos com baixo teor, né, de qualidade nutricional, refrigerantes, então eles utilizaram, né, bolachas recheadas, ou seja, alimentos que fornecem calorias vazias, né, ou seja, vão fornecer mais calorias, mas em relação a fibras, vitaminas e minerais fitoquímicos, bem menos, a quantidade que ele fornece ali é bem menos, né? Aí o que eles observaram como resultado final? Que o grupo que consumiu menos calorias limpas, provenientes de uma alimentação ricas em verduras, né, comida de verdade, eles tiveram uma perda de peso muito superior. E um outro grupo, além deles não terem uma perda de peso significativa, no final eles começaram a ter reganhar. Outro detalhe, começaram a aparecer sintomas de doenças ali, cansaço, fadiga, justamente por isso, porque não basta simplesmente a gente olhar, né, as quantidades de calorias. Só calorias não vai emagrecer, tem um conjunto de ações, né? E por isso que a gente vê, né? Se emagrecimento fosse uma coisa assim, que todo fosse tão fácil, ninguém era obeso, ninguém tinha sobrepeso. Porque quando eu falo dessa importância de ter o peso saudável, pessoal, não é ligado à estética, é ligado à saúde, tá? Hoje em dia a gente já sabe que o excesso de peso
é um fator, né, que mais ali vai favorecer para o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes, como, né, dislipidemias, hipertensão, né? E até falando em diabetes aqui, né, teve um congresso que eu participei recentemente, eles estavam até falando disso, né, lá em Portugal, essas experiências lá. Eles fizeram uma pesquisa com pacientes, né, que tinham diabetes tipo 2, e esses pacientes lá foram submetidos a uma alimentação, né, uma perda de peso. E à medida que esses pacientes perdiam peso, eles conseguiram melhorar a diabetes. Inclusive, alguns até, como que eu posso falar, né? Deixaram de ter essa diabetes. Olha só para vocês verem como o excesso de peso, ele pode influenciar numa um gato caindo aqui. Pode influenciar nessa patologia, nas doenças em si. Então, quando a gente fala de perda de peso, não é simplesmente por aparência, mas também por qualidade de vida e saúde, tá? Disposição melhora, tudo melhora ali. É normal você estar tomando Orlistat, emagrecer e depois parar? Super normal. Por quê? Você não fez... o que acontece? O Orlistat é uma medicação. O que essa medicação faz? Ela não deixa que a gordura que você coma vira gordura. Não fica acumulada. Por quê? Ela faz ela passar direto. Ela não é absorvida, tá? Só que ela não queima a gordura que você já tem localizada, não, tá bom? O que queima isso é o balanço energético negativo, ou às vezes você ir lá fazer uma cirurgia para tirar aquela gordura, tá? Então, o Orlistat, ele tem essa função, é um medicamento que faz isso. Só que quando você está tomando ele, você está associando uma alimentação diferenciada ali, você vai estar tendo a redução do peso. E você está comendo as calorias, as mesmas calorias que você comia antes, a mesma alimentação que você consumia antes, mas você não está absorvendo a gordura. Então, você não está absorvendo a caloria da gordura. Conseguiu entender? Então, por isso aí que você vai estar tendo esse emagrecimento, porque você continua comendo as mesmas coisas, você pode comer uma bacia de batata frita, mas você não está absorvendo a gordura. Só que isso aí tem efeitos colaterais, né? Se você comer, por exemplo, uma tigela de batata frita e tá tomando Orlistat, isso aí vai te dar uma diarreia danada, tá? E outro ponto, ele tá sendo o quê? Ele não tá indo na raiz do seu problema. Ei, Iris! Lindona! Saudade de você, tô ao vivo no Instagram também, tá? Se quiser assistir por lá, tá bom? Beijo, lindona! Então, o que acontece? O Orlistat, né, ele não vai deixar você absorver a gordura. Então, ele não tá indo na raiz do seu problema. Ele não tá preparando o seu alicerce. Às vezes, no início, para te dar uma motivação, às vezes, dependendo do grau de obesidade que tá, né, o médico às vezes indica, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos médicos indicando cirurgia bariátrica, medicação, remédios que, na verdade, foram feitos para outros fins, né? Para pacientes ali, sem tentar fazer com que eles passem por esse passo a passo. Porque é importante construir esse alicerce. Porque a hora que você para de tomar o Orlistat, acabou, ele só faz efeito quando você tá tomando. Aí você continua comendo as mesmas coisas, acabou, entendeu? Conseguiu entender o que eu quis te explicar aqui? Isso que ele faz. Agora, quando você aprende o caminho, reforça o seu alicerce, faz o passo a passo do emagrecimento, o que vai acontecer? Você vai aprender, aquilo ali vai se tornar hábito e você vai guardar aquilo para sempre, que é a base, o alicerce. Depois, quando você precisa acelerar esse emagrecimento, você vai lá e faz as suas estratégias. Por exemplo, jejum, né? Às vezes uma low carb, às vezes ali um processo, uma cetogênica de uma semana, né? Lembrando que cetogênica a gente não mantém por muito tempo. Então, é isso que acontece com o Orlistat. É a mesma coisa, se você hoje decidiu emagrecer, vai lá, já bate de cara pro jejum. E às vezes tem outros pontos antes que a gente deveria trabalhar, né? Às vezes ainda é uma pessoa que tem dificuldade em tomar água, né? Entre esses pontos básicos ali, né? E esses pontos básicos eu sempre reforço aqui pra vocês, falo disso, que é o básico ali que vai funcionar, é o básico que dá certo, porque isso tem que estar bem enraizado, isso tem que virar o hábito antes de você iniciar com uma estratégia para acelerar esse processo, tá? Porque você já entra com ela ali, a hora que você não conseguir sustentar ela mais, você pode tender a comer em excesso. A dieta que estou fazendo foi passada por nutricionista, mas agora não estou podendo ter o acompanhamento dela por causa da pandemia. Estou fazendo caminhada de 1 hora todos os dias, 3 vezes na semana. Então, se foi acompanhamento, ó, tá legal. Só que aí, então, você tem que ver a conduta dela, qual que é o próximo passo agora para você fazer, tá?
Porque tem esses passos a passos aí. Então, você tem que avaliar com ela qual que é o passo que você deve fazer agora para continuar nesse processo, tá? Se ela prescreveu para você, provavelmente tá balanceado tudo certinho. Mas aí você tem que verificar com ela qual que é a opção agora que você pode fazer para remodelar isso aí, tá? Eita, eu acho que eu não sei mexer nesse negócio. Agora não deu. É porque eu vou subir para ver comentários. Vou deixar essa live salva, tá? Tá, Vanessa? Vou deixar salva. De nada, querido. Conseguiu entender, né? O que eu quis explicar. E esse alicerce, pessoal, que vai ajudar a gente a passar por um final de semana como esse que a gente teve, né? Então a gente tem que pensar, analisar. Uma forma muito legal é a gente fortalecer o nosso cérebro ali racional, para que a gente tome ali as melhores decisões, né? Igual essa questão da refeição livre que eu falei pra vocês. Quando chega um final de semana assim, você tem que pensar ali qual alimentação, o que vai ter na minha alimentação, o que eu vou fazer de refeição livre,